Combate, a trincheira do contribuinte. Menos impostos, mais empregos. Boa noite, amigos e amigas. Estamos iniciando o novo programa Combate, um programa da Confederação Nacional de Serviços. Menos impostos e mais emprego. Hoje temos a satisfação de receber o professor Reginaldo Gonçalves, professor da Faculdade Santa Marcelina. Bem-vindo, professor. Obrigado. Nós vamos conversar um pouquinho sobre exatamente o problema que hoje está na mídia e está sendo discutido pelo governo, que seria a desoneração da folha de pagamento. Muito obrigado por estar conosco aqui. Ok. Professor, você que milita na área acadêmica, como que você está enxergando essa desoneração da folha de pagamento que está sendo feita pelo governo de uma forma que atinge determinados setores, não atinge os outros e as alíquotas são diferentes para cada setor? Como que você, como um acadêmico, um professor, enxerga essas implantações que o governo está fazendo? O governo vem buscando, desde o ano passado, mecanismos para tentar defender o mercado e proteger em virtude da situação econômica internacional. E, de certa forma, ele vem atropelando determinados requisitos com relação a benefícios fiscais e querendo manter a máquina administrativa alimentada com relação à arrecadação de impostos. Agora nós temos aí a surpresa da desoneração da folha, onde, através dos estudos que nós fizemos, tem muitas empresas que vão ter o benefício, mas tem outras que não vão ter e que vão estar com a sua folha desonerada. Com isso, o que vai acabar acontecendo? Vai acabar acontecendo uma série de situações que pode acabar prejudicando não só o setor, um determinado setor da economia, como até determinados produtos. E até outras empresas que poderiam ter um determinado benefício acabam não tendo. Então, você não tem uma lógica para determinados tipos de situação decorrentes dessa desoneração da folha, em virtude, principalmente, dessa situação de empresas que estão beneficiadas e outros grupos de empresas que não estão beneficiadas. E aquelas que estão beneficiadas, muitas vezes, podem não ter o benefício que eles achariam que deveriam ter, porque a desoneração dos 20% pode, dependendo do número de empregados que você tenha, não chegar a ter o benefício que se busca, ou seja, a eliminação total da parte patronal da arrecadação previdenciária. Inclusive, tem algumas empresas que, fazendo a conta, olhando na ponta do lápis, elas estão vendo que elas estão tendo um aumento na carga tributária e não uma diminuição, como era a ideia inicial do governo. Isso daí, você acha que tem alguma forma de solucionar essas coisas tumultuadas que estão sendo colocadas? Na minha opinião, o que eu acho que o governo deveria fazer, em virtude do benefício que foi concedido para algumas empresas, uma opção. De dar a opção para a empresa que tenha determinados produtos que estão em segmentos distintos, optar. Ou faz a parte de desoneração da sua folha, ou mantém um sistema antigo, como é a situação do presumido lucro real, onde você tem opção tributária. Eu acredito que aí seria o quê? Menos prejudicial, não só para a empresa, como para o empreendedor do recurso, assim como para a própria população. Porque se você tem uma empresa que está obrigada e vai onerar o seu custo, automaticamente ela vai repassar ao consumidor final e automaticamente esse produto pode perder competitividade no mercado. Que já vem acontecendo bastante, né? Agora, o Luiz, eu só queria colocar um ponto, porque o Brasil é o país que mais exige horas de trabalho para você poder se relacionar com o fisco. Mundialmente, o Brasil é disparado o país que mais exige trabalho para você se relacionar com o fisco. Isso que o governo está fazendo na desoneração vai acabar aumentando esse trabalho,
porque tem produtos que estão desonerados, outros produtos que não estão dentro de uma própria empresa. E se ainda tivesse opção de pode ficar no regime antigo ou no regime novo, vai dar mais trabalho ainda, principalmente deixar vulnerável em relação à fiscalização. Você não acha que estaria na hora, Reginaldo, da gente começar a pensar um pouco em simplificar as declarações de impostos, a incidência dos impostos e não complicar cada vez mais? Isso já foi pensado várias vezes, até de se recolher um único imposto no consumo final. Infelizmente, o sistema tributário brasileiro, existem determinadas armadilhas onde o próprio governo federal tenta se defender buscando a maior parte dos recursos para não distribuir aos estados federados. Esse tipo de situação de brigas entre os próprios estados acaba criando mecanismos do governo federal de criar determinados impostos e contribuições, buscando o quê? Que ele represe uma parte do recurso dentro do governo federal e não distribua para os estados. Esse é um tipo de situação. Aí quem acaba sofrendo com isso é a própria empresa. Como o senhor mesmo disse, nós vamos ter um aumento uma necessidade de mais pessoas trabalhando para cumprir obrigações acessórias. Então, hoje, a obrigação acessória que a empresa presta é muito mais importante do que a própria obrigação principal, que é pagar o imposto, que é o que deveria o governo estar preocupado. Tem outros mecanismos que o governo poderia se utilizar para poder minimizar esse impacto. Poderia até fazer a fiscalização de determinadas unidades de negócio ou cobrar aquelas que você já tem lá comprovado que não pagou determinados impostos e recolher aos cofres públicos. E, eventualmente, o que acaba acontecendo? O governo cria determinados mecanismos e isso pode acabar, com a desoneração da folha, impactando lá no futuro um problema de contingência tributária. Porque o que nós encontramos de empresas que, de repente, não sabem que existe para o produto dela desoneração, outras que não querem nem saber que existe isso e querem aplicar a alíquota antiga porque ele vê que o sistema vai ser mais caro para ele, isso se constitui num risco muito grande. E aí exige-se mais mecanismos de controle, mais pessoas. Uma outra situação que o senhor colocou, que hoje nós temos um produto lá pelo NCM que está desonerado, e a empresa fabrica um produto que não está desonerado. E ainda tem indústrias que comercializam produtos de terceiros. Então, verifica o trabalho que vai se ter essa empresa para poder fazer todo um mecanismo de controle para que seja informado para a Receita. Além do problema do SPED, PIS e COFINS, que o governo também obriga que essas informações estejam lá dentro, para que o governo possa controlar essas empresas que estão faturando e que estão desoneradas e que têm que recolher aí o imposto de 1% a 2%. Então, Reginaldo, essa é a nossa preocupação do setor de serviço, é exatamente essa não simplificação do sistema tributário. Nós temos uma proposta de desoneração que já vem sendo discutida há 15 anos e nós pedimos um estudo no ano 2000 para Getúlio Vargas sobre desoneração da folha de pagamento, que é uma substituição dos 20% por uma contribuição sobre movimentação financeira. Mas isso seria para toda a economia, inclusive para pessoas físicas, jurídicas, traficantes, contrabandistas, sonegadores, informais, todos que tivessem uma conta bancária estariam pagando essa contribuição previdenciária chamada sob movimentação financeira. Desde que tenha uma conta, isso seria possível. E uma alíquota única para todos, não seria diferenciado, né? Para quem quer que seja. Não é atividade A, atividade B, estariam com as mesmas alíquotas, que é uma alíquota que nós levantamos através desse estudo por volta de 0,80, 0,85 percentual sobre a movimentação financeira. Lembrando que a CPMF antiga já representava 0,38, então praticamente seria um pouco mais do que o dobro. Mas todo o recurso seriam canalizados para a Previdência. Dentro dessa proposta de simplificação, professor Reginaldo, como é que o senhor vê essa vontade do governo poder fazer uma alternativa dessa? Nós vemos essa, como o senhor estava falando, com relação ao problema de criar um imposto que é difícil de ser absorvido pelo próprio empresário, né?
Hoje, principalmente a indústria, tem dificuldade em caracterizar qual é aquele produto que está desonerado dentro do conceito de administrativo, quanto vai para administrar aquele produto desonerado e quanto vai para administrar aquele produto não desonerado. Isso vai criar, nosso ver, um problema também de fiscalização, porque amanhã o fiscal que entra numa empresa verifica alguma distorção daquele procedimento, que pode ser até por falta de conhecimento, né, por parte da empresa, que nós temos que saber que a gente tem empresas grandes, pequenas e médias empresas, né? Apesar que o governo tirou esse benefício, inclusive, para as empresas que estão no super simples, esse benefício não pode ser utilizado, que também é um erro, porque o benefício do que está no super simples, no Simples Nacional, é porque ela é pequena empresa, não é porque não pode ser utilizado de outros benefícios fiscais sobre aquele valor. É que ela é pequena, então, esse benefício. E esse benefício iria ser estendido também para ela, para essas micro e pequenas empresas. Como é que essa proposta que nós temos aí foi apresentada pelo governo e o governo, infelizmente, não utilizou essa proposta e está utilizando a proposta sobre faturamento. Está fazendo uma experiência, inclusive, porque nós temos outro problema. Esse imposto ele é finito, né? Em 2014 termina a validade dele. Como é que fica? Vai ser renovado? Não vai ser renovado? A empresa pode investir com garantia de que ele vai continuar se beneficiando, aqueles que estão sendo beneficiados? Fica um ponto de interrogação, né? O governo fala, não, mas nós estamos agora resolvendo o problema nesse momento. Mas e depois, né? Empresas de serviço, por exemplo, têm contratos de longo prazo, sim, mínimo 5 anos. Muitos contratos são de 5, renováveis por mais 5. E como é que fica? Como é que eu fico numa possibilidade de amanhã, se voltar a ter tirado esse benefício, como é que eu posso cobrar isso? Como é que você vê essa situação de instabilidade jurídica e econômica por parte da empresa e essa nossa proposta de exoneração através de uma contribuição à manutenção financeira? A proposta dessa movimentação financeira foi até uma proposta inteligente que foi efetuada na época, mas que infelizmente se tornou impopular porque o governo criou determinadas situações a possibilidade de haver a oneração aumento e isso se tornou bastante negativo com relação ao mercado. Então, o mercado, de modo geral, ele baniu a CPMF na época que ia virar um imposto por causa justamente disso, por causa da possibilidade de manobra do governo de começar com 0,38 e daqui a pouco estar em 1, 2, 3%, de acordo com o que aconteceu com o próprio COFINS. Então, essa situação, eu acho difícil, nesse determinado momento, o governo pensar numa situação dessa natureza por causa do histórico que houve do CPMF. A não ser que haja uma conscientização do público, que isso realmente vai ter um impacto positivo e que as empresas, de certa forma, vão ter o quê? Vão ter uma redução de custos e essa redução de custos vai refletir no produto que ele vai consumir. Se houver essa visibilidade, essa transparência, eu acredito que isso possa ser possível, mesmo porque a ideia dentro dessa perda que o governo diz que vai ter dos 20%, essa nova proposta pode substituir e equilibrar as finanças do próprio governo. O que nós percebemos é que a cada ano que passa, embora o governo fala que perca recolhimento, mas nós estamos observando que essa perda de recolhimento não está existindo. Ele continua recolhendo, continua arrecadando e cada vez mais, em virtude até dessas trocas de alíquota, de produto importado com uma taxação maior. O problema dos estados que cobram substituição tributária e cada vez cobrando um AST maior em virtude de aumento de alíquota. Então, a preocupação da população em si nós hoje colocamos aí de 0,80 a 0,85 e amanhã está em 1,5, 2, e aí isso aí vai se tornar uma situação em que a própria população não vai conseguir pagar, vai ficar muito caro. Agora, essa solução que nós temos é uma solução da alteração do artigo 195 da Constituição. Quer dizer, essa contribuição seria colocado em substituição hoje. O artigo 195 diz que a Seguridade Social tem que ser paga por toda a população. E diz aonde buscar esses impostos. É sobre folha de pagamento, sobre faturamento e sobre imposto de renda. E tem as 3 alternativas dentro. Nossa ideia é tirar sobre folha de pagamento e substituir
sob movimentação financeira. E já definir que esses recursos vão diretamente para a Previdência. Com relação, hoje entrar com o 0,85 e amanhã ser substituído ou não, isso pode, qualquer imposto hoje pode ser feito isso. Sim. O IPI é feito até por decreto presidencial, mudança, o ministro da Fazenda faz a resolução, diminui, aumenta o IPI, e os governos do Estado aumentam e diminuem o ICMS. Então, essa alternativa existe, sempre um perigo. Só que no nosso caso, iria ter que ser feito através de leis, e não através de simples determinação do ministro da Fazenda ou secretário da Fazenda, através de uma alteração da própria lei que aumentaria ou diminuiria essa contribuição previdenciária. É um pouco diferente da simples modificação através de uma portaria ou através de uma instrução normativa da Receita Federal. Então, essa seria garantida. Uma outra coisa que a gente coloca é que, na discussão com as centrais sindicais que nós tivemos nessa nossa proposta, é que as centrais sindicais dizem, bom, mas você quer que nós paguemos aquilo que vocês estão pagando, empresários estão pagando. Realmente, se a nossa proposta vigorar, toda pessoa física que tiver conta num banco vai pagar essa contribuição. Só que nossa proposta é diminuir, para compensar esse pagamento pelo funcionário seletizado, evidentemente, nós diminuiríamos o INSS que o funcionário paga. Hoje ele paga de 8 a 11, então pagaria de 5 a 9, e com essa diminuição ele compensaria o pagamento dessa contribuição previdenciária quando retirasse o dinheiro do banco, né? Uma outra questão também que, no caso da CPMF, muitos falaram, não, cada vez que você compra uma coisa, você vai pagar imposto sobre ela. É verdade, só que o total daquilo que ele vai pagar é sobre o salário que ele recebe, né? E não coisas extras que ele não recebe. Então, nós estamos colocando sobre o salário, evidentemente, dele que ele vai retirar do banco. Se ele não tirar o dinheiro do banco, não vai pagar nada, né? Agora, eu queria analisar um pouquinho essa dificuldade da indústria hoje pagar essa contribuição, esse benefício, né? Nós estávamos conversando um pouco antes que existe a necessidade de análise mais profunda para saber qual é o produto que está desonerado e não. Isso dificulta. Como é que está? Vocês estavam me dizendo que fez alguns estudos que dentro da própria indústria existe a possibilidade de um produto ser pago e outro não ser pago. Sim. Que quando o governo soltou para o telespectador entender como é que funciona. Exato. É que o governo soltou a última proposta dele, que se transformou em lei, que a desoneração seria pelo produto e não pela atividade da empresa. Então, nós temos, por exemplo, atividades do setor moveleiro, por exemplo, que fabrica móveis e que, de repente, ele também revende produtos de terceiros. Aquilo que é revende de terceiro estaria fora do processo porque está fazendo atividade comercial. E aí ele teria o produto que estaria enquadrado. Essa é uma situação. Agora, o vendedor que vai vender, vende os dois, né? O dele e o de terceiro. O de terceiro. Como é que você divide esse vendedor? Então, nós não dividimos o vendedor. Hoje, pela própria proposta do governo, nós fazemos proporcional ao faturamento. Uhum. Então, quando calculamos a proporcionalidade do faturamento, aí o faturamento que está desonerado, taxa assim 1%, e aí aquela proporcionalidade que nós calculamos em cima do produto, por exemplo, eu tenho uma venda de R$1.000, onde R$300 está desonerado e R$700 está onerado, 70% da base de cálculo da folha de pagamento é que eu vou taxar os 20%. Então, isso cria uma dificuldade bastante grande, principalmente das pessoas que não têm um conhecimento técnico em cima disso. Porque aí eu tenho que recolher uma guia de INSS para produto que está onerado e eu tenho que recolher um DARF para produto que está desonerado. Agora, o Reginaldo, me diga uma coisa. Eu só queria complementar exatamente isso que eu estou falando, moveleiro. Agora, nós temos móveis com madeiras nobres e móveis com madeiras não tão nobres. Porém, o número de funcionários é igual para fazer um móvel de um certo custo em relação ao outro de outro custo menor. Como é que você vai, se você está fazendo proporcionalidade em cima do faturamento, por que você vai onerar mais a pagamento sobre aquele imóvel que pode ser
filetes de ouro, enfim, alguma coisa mais que custe muito mais, e você pagar por uma folha de pagamento que é menor do que a outra que é mais popular, de um móvel mais popular. Não, na verdade, aqui trabalha com móveis populares é que normalmente tem uma demanda de folha de pagamento maior, né? Porque Exatamente. ela trabalha por volume e aqui trabalha com um móvel melhor ou utiliza de padronizações diferentes, com um material mais caro, mais nobre. Essa normalmente tem uma contingência, um número de pessoas menores, até por causa da delicadeza do produto. Então você já verifica que por aí existe uma desproporcionalidade e essa empresa, provavelmente que fabrica um móvel nobre, vai pagar mais imposto do que a empresa que tem o quê? Que trabalha por volume de produção, em virtude justamente dessa situação. Que ela tem você não está sendo socialmente justo no processo, sim, porque você está onerando em função do faturamento e não em função do custo total da empresa. Né? Exatamente. Então, esse é um dos problemas. Né? Além daquela empresa, tem dois produtos. Um produto é onerado e outro é desonerado. Que ela vai fabricar e quando ela faz a fabricação do produto, ela está pensando em atender a demanda que ela tem, independente da base tributária. Então, Agora, Reginaldo, você que vem conversando com uma série de empresas, você sente nos empresários um certo tipo de inconformismo com uma situação como essa que o governo está colocando, de trazer uma mudança tributária importante e temporária, onde você vai trazer uma insegurança para a empresa? Os empresários estão aceitando isso como um benefício, como uma coisa boa? Infelizmente, o empresariado hoje está pensando muito mais no presente do que em estratégias para o futuro. Quando eu penso no presente, eu estou pensando, o governo baixa uma lei, vamos verificar qual o benefício ou malefício que essa lei vai provocar dentro do nosso segmento, do nosso produto, e verificar quais as estratégias que nós temos para melhorar ou minimizar se nós estivermos perdendo. Essa é a ideia, porque se falar que nós todos pagamos impostos porque gostamos, ninguém paga imposto porque gosta, mas sim porque você é obrigado a pagar esse tributo, mesmo porque você, dentro de uma sociedade, você tem que colaborar, porque precisa haver a redistribuição para ter os serviços inerentes ao governo. Então, o que eu vejo é o quê? Frustração. Empresário, muitas vezes, até falando, poxa vida, mais uma lei que provavelmente nós vamos ter problemas futuros. Se eu tiver a possibilidade de aumentar meu faturamento, eu vou pagar mais imposto. Porque hoje eu tenho um parque industrial que está sendo utilizado em 60%. Eu não estou utilizando ele em 100%, porque eu tive uma redução do meu faturamento no tempo e agora que eu tenho a possibilidade de aproveitar 80%, 90% e contratar mão de obra, mas procurar ocupar essa mão de obra da melhor forma possível, de repente, em cima do meu faturamento, eu vou pagar mais imposto do que o que eu estou pagando hoje. Então, cria essa situação de instabilidade, de desconfiança, de insegurança. Tem muitos empresários que falam, poxa, é melhor alugar o galpão do que continuar com o meu produto. Porque alugando o galpão, eu tenho o meu recurso dentro do bolso, mensalmente, eu não tenho preocupação de nada. Então, tem muito empresário que já pensa até vender seu negócio ou transferir seu negócio por causa desse tipo de situação. Porque você fica com uma insegurança muito grande. Agora, com o princípio de desoneração, você acha correto o governo estar pensando em desonerar o trabalho? Com certeza. Eu acho que essa proposta é ótima. Mas ele precisa analisar de uma melhor forma, porque parece que as coisas são jogadas simplesmente para uma situação temporária e, de repente, essas situações acabam vindo como um presente de grego, né? Que depois que você vai analisar aquilo que o governo fez, você analisa e verifica que, infelizmente, a desoneração não houve na sua totalidade. Nós temos... Você está falando em termos de divulgação da proposta e divulgar mais a nossa proposta de desoneração através de uma contribuição de suplementação financeira. Nós estamos preparando exatamente isso, uma cartilha para que as pessoas possam entender qual é a proposta e qual é a melhoria de uma solução definitiva que seria a criação de uma contribuição de suplementação financeira. E um dos itens importantes que a gente coloca nessa cartilha é a informação sobre o total do custo disso, né? Hoje nós precisamos de 120 bilhões de reais para desonerar todo o complexo sobre folha de pagamento.
A nossa proposta não é desonerar, a nossa proposta é substituição tributária. Nós estamos tirando uma base tributária que é a folha de pagamento e transformando numa base tributária a suplementação financeira. E é diferente do faturamento, porque o faturamento, na hora que fatura, você já paga. No nosso caso, você pode faturar, depositar o dinheiro no banco e na hora que você utilizar esse dinheiro é que você vai pagar. É um pouco diferente daquilo que você está pagando antecipadamente no momento do faturamento, né? Então, quem sabe, divulgando a cartilha, divulgando o procedimento que essa proposta, nós consigamos sensibilizar a população que é melhor uma proposta definitiva, uma proposta mais simples, uma proposta transparente, uma proposta que acaba praticamente com a sonegação, porque não sei se você provavelmente não teve nenhuma notícia que quando existia a CPMF houve sonegação dessa CPMF. Isso é retirado do banco diretamente, né? Ou aumenta a diminuição do custo, o governo arrecada esse imposto sem custo nenhum, praticamente, né? Porque é feito pelo próprio banco, a retenção, e a fiscalização sobre esse recurso fica mais fácil. Como também, no nosso caso, o dinheiro não passa pelo Tesouro, o dinheiro vai diretamente para a Previdência. Como hoje, não. Hoje, o Tesouro é que está absorvendo e depois é quem vai pagar para a Previdência. E muitas vezes não é automático, né? Reginaldo, nós vamos terminar a nossa cartilha, vamos te mandar. E nós estamos agora terminando o nosso horário. Obrigado, Luíde. Obrigado, professor, pela sua presença aqui. E nós estamos encerrando o programa Combate de hoje e estaremos de volta na próxima semana, neste mesmo horário. Boa noite e obrigado pela atenção. Combate, a trincheira do contribuinte. Menos impostos, mais empregos.